A próxima propriedade CSS que a gente vai tratar é o espaçamento entre palavras, né? E aí é representada pela propriedade CSS Word Spacing. Então vocês podem ver aqui abaixo que o 0.1 é M, e comparando o 0.1 é M com o 1 é M, tá? E o normal, vocês podem ver aqui há um espaçamento maior, tá? Entre uma palavra e outra, comparado aqui com os dois exemplos anteriores. Então é possível aí controlar, redefinir esse espaçamento entre palavras. E a próxima propriedade CSS é o font shorthand, tá? Que significa uma forma de consolidar, tá? Essas várias propriedades CSS que a gente viu, né? Por exemplo, font weight, font style, font size, font family, tudo isso a gente pode consolidar em apenas uma propriedade CSS chamada fonte. E aí vocês podem ver que nesse primeiro exemplo aqui, a gente está consolidando da seguinte maneira: 80% faz referência ao tamanho da fonte, sans serif faz referência aqui à família da fonte. No segundo exemplo, a gente está redefinindo o estilo da fonte, o font style, está redefinindo o tamanho da fonte, está redefinindo aqui também a família da fonte. Nesse terceiro exemplo, a gente está redefinindo o estilo da fonte, o peso da fonte, o tamanho da fonte e está redefinindo a família da fonte. E aí, nesse último exemplo, a gente está redefinindo o estilo da fonte, a gente está redefinindo aqui a propriedade CSS Font Variant, que aí a gente vai ver na prática o que aqui isso significa. A gente está redefinindo aqui também o negrito, o tamanho da fonte, e vejam que tem aqui esse barra, né, o que vem aqui depois do barra o line height, né, o espaçamento entre as linhas do meu texto, e por último aqui a família da fonte. Vamos agora a um exemplo, pessoal, para a gente testar, né, essa unidade de medida EM versus REM, e também para a gente verificar como é que funciona aqui o font variant, né, nesse valor aqui small caps. Então vamos lá. Vejam só, para a gente perceber como é que funciona a unidade de medida EM versus REM, tá? A gente vai colocar aqui um div. Div é uma tag, né, para a gente criar um bloco genérico, tá? Um container, né, representa de forma genérica, cujo display dele é um bloco. Então estou colocando aqui uma div. E agora veja a seguinte situação: eu tenho uma div, que dentro dessa div eu tenho aqui outra div. E aí vou colocar um outro container aqui dentro. Então tenho uma div que está dentro de uma div que está dentro de uma div. Então vamos fazer o seguinte: vamos colocar aqui, por exemplo, um parágrafo, tá? E aí parágrafo 1. Então dentro da primeira div eu tenho uma tag IP de parágrafo e uma outra div. Dentro da segunda div eu vou botar aqui uma tag IP de parágrafo, parágrafo 2. Dentro dessa terceira div eu vou colocar aqui parágrafo 3. Tá? Então vejam aí como é que está a disposição do nosso HTML. O que é que eu vou fazer agora? Vou redefinir aqui a div. Vou aplicar aqui a estilização na div dizendo o seguinte: font size vai receber aqui 18 pixels. Significa o quê? Que o texto que estiver dentro dessa div vai receber aí o valor de 18 pixels. Quando a gente renderizar aqui, tá? Então temos aqui parágrafo 1, parágrafo 2 e parágrafo 3 com tamanho de 18 pixels. Por quê? Porque o tamanho da fonte do parágrafo ela foi herdada, tá, lá da tag div, da definição, na verdade, do CSS, do font size, né, daquela div. Voltando aqui, se eu alterar aqui para
22 pixels, tá? A fonte ela vai aumentar, certo? Então tá aí como é que funciona, né, a unidade de medida pixels, certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o seguinte, ao invés de usar um valor, vamos dizer assim, absoluto, né, que seria a unidade de medida pixels, vamos usar agora um valor relativo, 0.8 em. E aí olha só, aqui em parágrafo 1, tá, que está dentro aqui da primeira div, eu vou aplicar o font size desse parágrafo, vai ser 0.8 vezes o font size que esse div aqui, né, receberia. Supondo que tenha sido aí 10 pixels, 0.8 vezes 10 daria 8. Então, o font size que está nesse div, ele é de 8 pixels. Como a tag P ela vai herdar esse font size, então a tag P teria aí um font size de 8 pixels. Tá? Vamos agora na segunda div. Qual seria o valor aqui do font size dessa segunda div? O font size da segunda div recebe 0.8 em. Tá? Então, 0.8 vezes quem? 0.8 vezes, né, o font size definido por essa primeira div. Qual foi o font size dessa primeira div? 8 pixels. Então, o segundo div teria 0.8 vezes 8 pixels, tá? Ou seja, 80% aí desses 8 pixels. E aí seria 0.8 vezes 8 daria aí um tamanho de 6.4 pixels. Tá? Nesse caso aqui da terceira div, qual seria o font size dela, né, dessa terceira div? Seria 0.8 vezes 6.4 pixels. Por quê? Porque ele está dentro aqui da segunda div, né? E o font size aqui dessa terceira div ela vai receber 0.8 do que está definido no seu elemento pi, o div pi aqui, que é o segundo div. Tá? Então veja que o parágrafo 1 ele vai reduzir 80% o valor inicial, né, que ele estaria definido. O parágrafo 2 ele vai ser ainda menor do que o parágrafo 1. O parágrafo 3 ele vai ser ainda menor do que o parágrafo 2. Quando a gente renderizar aqui, tá, a gente vai ver ó, como ficou. Parágrafo 1 maior que o parágrafo 2, maior que o font size, na verdade, né, maior que o parágrafo 3. Então vejam só, se a gente fizer uma inspeção, tá, nesses elementos, a gente vai ver o seguinte, parágrafo 1, tá, ele está recebendo aqui, olha só, o parágrafo 1, né, ele está herdando aqui o font size da div, no caso 0.8 em, e se a gente tentar descobrir qual é o valor absoluto, né, o valor final computado, vamos lá seguir essa linha de raciocínio. Então a gente vem aqui ó, no link computed, a gente procura aqui por font size, e aí a gente vê o seguinte, o valor de parágrafo 1 ele é 12.8 pixels, né? Calculado de que forma? 0.8 em, 12.8 pixels. Se a gente selecionar aqui o parágrafo 2, tá? O font size vai ser 10.24 pixels, que equivale a 0.8 em. Se a gente calcular, inspecionar aqui o parágrafo 3, né, significa aí que a gente tem um valor computado de 8.192 pixels, que foi encontrado, que foi resultado de quê? Da multiplicação de 0.8 vezes o tamanho do contexto, né, desse elemento, do font size desse elemento. Então, muito bem. Então, esse é o funcionamento do Element Measure. Tá? Como é que funciona agora, né, o REM, ou seja, o Root Element Measure? É isso que a gente vai ver agora. O primeiro ponto aqui, pessoal, vai ser o seguinte. Né, a gente está aqui com a unidade de medida EM, a gente vai colocar REM. Mas a gente precisa entender quem é o valor referência aqui como raiz. Tá? E aí eu vou obter, né, o elemento de medida da raiz. Quem é a raiz aqui? É o elemento HTML.
tá? Que não foi redefinido. Então a gente vai definir agora o font size. Vamos botar aqui, por exemplo, 20 pixels. Tá? O que é que vai acontecer agora? Estou dizendo que o div, né, todos os divs, o tamanho de fonte dele vai ser 0.8 REM. E aí, quem é REM? Tá? É a medida do elemento raiz, que nesse caso aqui é quem? 20 pixels. Então, qual vai ser o font size aqui do parágrafo 1, né? Dado que P vai herdar aí o font size do div, né? Vai ser 20 pixels vezes 0.8. Tá? E aí vai dar 16 pixels, né, no parágrafo 1. E qual vai ser o tamanho aqui do font size do parágrafo 2? Novamente a gente recorre aqui ao font size, só que de R é M. Tá? Então o font size do div 2, né, do parágrafo 2, vai ser 0.8 da raiz. Qual é o valor da raiz? Também 20 pixels. E a mesma coisa aqui para o parágrafo 3. Tá? 0.8 vezes 20 pixels, que também vai ser o valor resultante de 16 pixels. Então, tanto o parágrafo 1, como o 2, como o 3, os três, né, receberão aí o tamanho de fonte de 16 pixels. Então, quando a gente, né, atualizar aqui, os três ficaram com o mesmo tamanho. E quando a gente for inspecionar os elementos, quando a gente for aqui inspecionar os elementos, a gente vem aqui no valor computado font size. Olha só, parágrafo 1, 16 pixels. Parágrafo 2, também 16 pixels, como vocês podem ver aqui. E o parágrafo 3, também 16 pixels. Tá? Então, a diferença entre REM e EM é que o EM ele pega o contexto, né, do pi direto, né, daquele container, daquele elemento onde ele está colocado, posicionado. Enquanto que a unidade de medida REM utiliza como referência o valor definido no seletor HTML.